Olá, seja bem-vinda à primavera, seja bem-vindo, terceiro ano, para mais uma correção de português, literatura e artes, sequência 25. E a gente já começa lindamente com essas flores, porque, gente, a primavera chegou. Mês de setembro, início de primavera, início de flores, é tudo colorido, tudo que eu gosto, né? Porque falou que a cor é comigo mesmo, né, gente? Adoro cores. Vamos lá para a nossa correção de português. Essa semana vamos falar, aliás, essa semana não, professor, essa quinzena vamos falar sobre primaveras. Você que já está aí com seu caderno de atividades na mão, vamos para a primeira questão, que é o texto de número 1. Vamos ler. A primavera é uma das 4 estações do ano e é conhecida como a estação das flores, devido à floração que ocorre nesse período, deixando as paisagens ainda mais bonitas. É considerada por muitos a mais bela das estações, associada às múltiplas cores que podem ser vistas na paisagem. Esta estação ocorre logo após o inverno e precede o verão. No Brasil, ela se inicia por volta do dia 22 de setembro, com término por volta do dia 21 de dezembro. Durante a primavera, os animais polinizadores, como as abelhas, encontram-se em maior atividade. Conforme a temperatura eleva-se, tornando-se mais amena em vista das baixas temperaturas vivenciadas no inverno. Inicia-se o período de floração, ou seja, o desabrochamento das flores. Há mudanças vividas também na fauna, vista que muitos animais tendem a sair do seu período de hibernação. Neste período, constata-se também a atividade dos animais polinizadores, por exemplo, as abelhas, o que interfere significativamente no ciclo reprodutivo dos vegetais. Nossa, que texto! Esse foi um texto que, gente, informativo. Não foi? A pergunta. Podemos considerar o texto acima como uma fábula? Gente, fábula não, né? Porque assim, apesar de ter bichos, eles falarem de bicho, mas a fábula sempre traz uma moral, um ensinamento da história, né? Não teve moral de história, então não pode ser poesia. Poesia também não, porque não tem rimas, não tem estrofes, não tem verso, então não. É um texto informativo. Gente, ele traz informações para nós. Sim, né? Ele fala sobre a estação das flores, ele fala que procede o verão, que a gente acabou de sair do inverno, ele fala quando começa, quando termina, ele fala sobre os animais polinizadores, que no caso é a abelha. Então, é um texto informativo. Instrucional, tá ensinando vocês a fazer alguma coisa? Porque tá falando da primavera, ele está ensinando você a falar primavera? Fazer a primavera? Não, né? Então, aqui a resposta a resposta correta é que ele é um texto informativo. Ele traz informações sobre a primavera. O exercício 1.2 pergunta para você qual estação do ano o texto traz informações. Pinte a resposta certa. Fala sobre o outono, fala sobre a primavera, o inverno ou o verão. O texto fala sobre o que, gente? Fala sobre a estação de qual? A estação da primavera. De acordo com o texto, por que a primavera é conhecida como a estação das flores? Essa resposta está lá logo no primeiro parágrafo, tá? Ele fala que a primavera é conhecida como a estação das flores devido à floração que ocorre neste período, deixando as paisagens ainda mais bonitas. Essa informação está lá, ó, na primeira mensagem que ele traz lá, no primeiro parágrafo, tá? No texto aparece a expressão os animais polinizadores. Essa expressão se refere a qual animal? As joaninhas, as borboletas, aos colibris ou às abelhas? Fala lá de um animal no texto. Qual animalzinho que ele fala? Ele fala sobre as abelhas, professora. Elas que são as polinizadoras, tá bom? Texto de número 2. Vamos lá. Repare bem, é a primavera. Acordei cedo e logo senti um cheiro bom no ar da manhã. Mãe, que cheirinho é esse? Minha mãe me chamou para a janela do quarto e disse: Olha só! Olhei, que maravilha! Do lado esquerdo do quintal havia uma grande árvore parecendo um sol. Era um ipê amarelo carregado de flores. Do outro lado, um limoeiro perfumava tudo com seus botõezinhos de flores entreabertos.
Havia borboletas malucas dançando no ar e vi também um colibri com um biquinho comprido. Sobre a rosa aberta, suas asinhas tremiam. Minha mãe disse: repare bem, é primavera. Maria Lúcia Godoy. Criança, esse texto aí fala da chegada da primavera, né? A menina abre lá, olha pela janela, olha o quintal e ela vê lá as flores, as árvores já florescendo. Crianças, eu queria, antes de passar para o próximo exercício, eu queria que vocês pegassem um lápis e já fizessem um exercício aqui, agora. A gente vai enumerar o número de parágrafos desse texto. Vamos lá? Ó. Acordei cedo e logo senti um cheiro bom no ar. Ó, nosso primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo, sexto parágrafo, sétimo parágrafo. Professora, como é que você conseguiu separar os parágrafos? Observem aqui, crianças, que eu tenho, olha, um distanciamento, olha aqui, ó, um distanciamento da linha, olha. E eu também começo, olha, com letra maiúscula. Então, se eu tenho um distanciamento aqui da linha e eu começo com letra maiúscula, ó, eu tenho um parágrafo, tá bom? Certinho? Então, tá bom. Então, bora lá. Aqui, você vai falar assim, tia, mas aqui também tem. É porque aqui no meu não coube, tá vendo? Por isso que não é um parágrafo, tá bom? Mas aqui a gente tem 7 parágrafos. Para explicar aqui pela tela do computador é mais complicado, né? Mas, ó, 7 parágrafos, tá certo? Qual é o título do texto? Gente, como é que é o título do texto? Olha, o título do texto é... Quem é a autora do texto? Volta lá e olha. Quantos parágrafos o texto possui? Quais são as árvores citadas no texto e como elas eram? Quais são os animais citados no texto? Fala de 2, quais são? Vamos lá para as respostas? Então, vamos lá. O título do texto é Repare Bem, é a primavera. Quem é a autora? Está lá no final. Maria Lúcia Godoy. Quantos parágrafos possui? 7 parágrafos. Quais são as árvores citadas no texto e como elas eram? Ó, era um ipê amarelo carregado de flores e um limoeiro perfumava tudo que seus botãozinhos de flores entreabertos. Quais são os animais citados no texto? Borboletas e colibri. 1.10. Onde a história acontece? Na cozinha, na sala, no quarto ou no quintal? No quintal, né? Ela fala que vê o quintal do quarto dela. Então, toda a história está acontecendo lá fora, lá no quintal. 1.11. Numere os acontecimentos de acordo com a ordem que aparecem no texto. Vamos lá? Primeiro acontecimento que tem 1. A personagem acordou cedo. 2. Ela sentiu um cheiro bom. 3. Olhou pela janela do quarto. 4. Ai, gente, peraí que deu uma falha. 4. Descobriu que era primavera. 5. Viu um ipê carregado de flores, um limoeiro com botõezinhos entreabertos. 6. Viu borboletas e colibris. Desculpe o erro da professora aqui, tá? Mas dá para corrigir agora. 2. Retire do texto uma frase exclamativa. Gente, tem várias. Eu peguei lá já a primeira, ó. Repare bem, é a primavera. Tia, como é que você sabe que é uma frase exclamativa, ó? Porque ela tem um ponto de exclamação, tá bom? Uma frase interrogativa. Mãe, que cheirinho é esse? Olha, interrogativa. É aquele ponto que eu uso para fazer uma pergunta. Então, é o ponto de interrogação, tá certo? Interrogativa, interrogação. Esse ponto aí, certinho? Você vai tirar do texto, tá? Lá no texto tem. Agora procure abaixo as palavras diminutivo relacionadas à primavera. Então, as palavras são abelhinha, arvorezinha, avezinha, borboletinha, cheirinho, florzinha, passarinho e rosinha. Diminutivo, então tudo quando eu falo que é pequenininho, tá bom? Então, vamos lá. Abelhinha, arvorezinha, avezinha, borboletinha, cheirinho, florzinha, passarinho e rosinha, certo? Tem todas as palavras aí.
depois que você estiver fazendo, se você já estiver na correção, e se no momento que você estava fazendo sozinho, você não achou uma dessas palavras, pare o vídeo, dá uma olhadinha e faça a sua correção. 3.1. Escreva as palavras no grau normal. Separe as sílabas e depois classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Observe o modelo. Palavra grau normal, separar as sílabas e depois classificar. Por exemplo, por que grau normal, professor? Porque tá árvorezinha. O grau dela estava no diminutivo. E você vai passar para o grau normal, como eu falo, árvore. E depois você vai separar. E depois você vai classificá-la. Lembrando que monossílaba é quando eu tenho uma sílaba. Dissílaba quando eu tenho duas sílabas. Trissílaba quando eu tenho três. Polissílaba quando eu tenho 4 ou mais sílabas. Vamos lá? Borboletinha. Como é que vai ficar borboletinha? Borboleta. Depois eu vou separar a palavra borboleta e depois eu vou classificá-la como polissílaba. Abelhinha vai ficar abelha. Depois eu vou separar e depois eu vou classificar e ela vai ser uma palavra trissílaba. Avezinha vai ficar ave, depois eu vou separá-la e depois eu vou classificá-la como dissílaba. Florzinha, ela vai ser flor, eu vou separar, a palavra flor não separa, depois eu vou classificá-la como monossílaba. Passarinho vai ficar pássaro, depois eu vou separá-lo, lembra que dois S não podem ficar junto, e depois eu vou classificá-la como trissílaba. Rosinha vai ficar rosa, depois eu vou separá-la, depois eu vou classificá-la como dissílaba. Cheirinho vai ficar cheiro, depois eu vou separar e por fim eu vou classificá-la como dissílaba. Certo? Certíssimo. Corrijam, por favor. 4. Vamos produzir um acróstico? Porém, primeiro leia o texto, abaixe com muita atenção para descobrir o que é um acróstico e como escrevê-lo. Então, vamos lá. Acróstico é quando utilizam as letras de uma palavra para formar outras palavras ou uma frase correspondente. Por exemplo, utiliza-se o nome de uma pessoa para fazer um acróstico com adjetivos que expressam as qualidades dela. Exemplo, um acróstico da palavra Aline. Pegamos uma palavra, Aline. O que é a palavra Aline? Quais que são os adjetivos que eu posso colocar para ela? Então, eu peguei aqui as primeiras letras do nome da Aline e coloquei palavras correspondentes, tá bom? Adjetivos. Por exemplo, Aline, A de amiga, L de linda, I de inteligente, N de nobre e E de estudiosa. Então, eu fiz um acróstico com as palavras, com as letras do nome da Aline, tá? Mas, crianças, não é só com palavras e adjetivos que os acrósticos são feitos. É muito comum também se utilizar adfrases mais longas para poder escrever um acróstico. Fica mais elaborado, bem mais bonito e especial. Abaixo mostramos o exemplo de uma poesia feita, formado de um acróstico pela poetisa paranaense Santer. A palavra utilizada foi filhos, então ela pegou a palavra filhos, as primeiras letras da palavra filhos e escreveu para ele uma frase, uma poesia, tá bom? Quer dizer, cada letra da palavra filhos, ela conseguiu formar uma frase. Olha como é que ficou, ó. F. Felicidade maior que se instalou em minha vida. Luz que ilumina e me mostra o horizonte a seguir. Abrigo, onde repouso os meus sonhos sem nunca pensar em desistir. É lindo, ficou esse acróstico, né? Então, ela utilizou a palavra filhos, pegou as primeiras letras e fez uma poesia. Agora é sua vez. Assustou, né? Use toda a sua imaginação e crie um lindo acróstico sobre a primavera. Use o espaço ao lado para ilustrar. Então, a palavra primavera, você já colocou letra embaixo de letra e você vai formar um acróstico. Você pode formar somente com uma letra, com adjetivos, ou você também pode criar uma frase com a palavra primavera. Aí é com você, tá certo? Então tá, depois eu quero ver esse acróstico. Se você fizer, põe lá no grupo, tá? Para todo mundo ver o seu talento com acrósticos. 5. E a gente já vai fazer artes.
Vamos lá, o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica de pintura onde o artista usa pontos coloridos em suas pinturas. Esses pontos são colocados bem próximos uns dos outros para preencher todo o espaço em branco e dar forma à sua pintura. Um dos artistas que usou essa técnica em suas pinturas foi o francês Claude Monet. Ele nasceu em 1840 e faleceu em 1926. Observe uma de suas obras, Canteiro de Íris no Jardim de Giverny. Pessoal, então tá aqui a foto do francês Claude Monet e aqui a obra que ele utilizou, tá? Nós aqui do terceiro ano já fizemos uma obra de pontilhismo lá na sala. Eu não sei se vocês lembram, foi logo no comecinho do ano, a professora levou para vocês o esboço de uma árvore e vocês foi contornando aquela árvore, vocês lembram? Com o pontinho do cotonete. A gente já fez essa obra aí lá na escola. Então, vocês vão recriar ela lá, tá? E agora eu levei só uma árvore, né? Lá, o esboço de uma árvore. Mas você aqui pode fazer animais, as árvores, pode fazer um jardim, o que vier em mente, tá bom? Ó, agora é sua vez de mostrar muita criatividade. Você vai precisar de tinta guache e cotonete. Usando a técnica do pontilhismo, você vai fazer um lindo jardim com muitas flores. Para isso, você deve pensar o seu desenho e usar o cotonete para fazê-lo. Molhe a pontinha do cotonete na tinta guache e desenhe com pequenas batidinhas sobre o papel, fazendo pontos e dando forma ao seu desenho. Eu trouxe para vocês aqui algumas fotos, né, de pessoas na internet que fizeram essa técnica, tá? Então, em alguns exemplos, não precisa ser igual. Essa aqui, ó, a terceira aqui da parte de cima, foi igualzinho que a gente fez lá na sala, tá? Eu trouxe para vocês aqui. Tem o primeiro, olha, ele fez aqui com cotonete, ele fez com, ele usou bolinhas maiores do cotonete mais espaçadas. Aqui ele usou, aqui, ó, tá vendo? Ele fez juntou, né, uma quantidade de cotonetes e foi fazendo. Aqui ele utilizou bastante cores. Aqui, olha que lindo que ficou essa imagem, olha, ele fez o fundo aqui preto e depois ele veio colorindo, olha. Ele foi usando uma cronocromático, né, que fala, né, cronocromático, né? Um azul mais escuro, um azul mais claro, um verde mais escuro, um amarelo, um vermelho, mas ficou perfeito. Aqui também, ó, aqui ele utilizou duas coisas, né? Ele utilizou o cotonete e usou uma esponja também, muito bonito. Aqui também ele usou ele juntou os cotonetes, né? E foi fazendo pintura. Ele usou só as duas cores, né? Um rosa mais escuro e um rosa mais claro. Mas aí eu trouxe só alguns exemplos, mas eu confio em você e sei que o seu vai ficar maravilhoso, tá? Como eu disse, se você fizer e quiser colocar lá no grupo, eu vou achar muito bom, tá?